Olá, aprendizes da vida, bem-vindos a mais uma Injeção na Testa. Hoje nós vamos conversar com Roberto Chiniachik, um grande psiquiatra, escritor, um cara que inspira as plateias, ele faz palestras motivacionais, seus livros são de autoajuda, mas esse termo, que é um termo que não descreve muito bem o que ele faz, ele na verdade é um grande guru e é um amante de música. E por essas qualidades eu quero conversar hoje com ele sobre esse desafio que é para mim o canal Injeção na Testa, que é algo novo para mim, que não é algo que eu já sei fazer, é algo que eu estou aprendendo, e sobre esse processo de um novo começo na vida de um profissional que já tem uma experiência num campo, mas está começando algo novo, que é o meu caso. Vamos lá falar com ele? Valeu, vem comigo. Estou aqui no escritório do Roberto Chiniachik com muita felicidade. Esse cara que eu sou um admirador, é um guru aí das pessoas que acompanham as palestras e os livros dele. E hoje eu venho aqui, ô Roberto, tudo bem? Legal, cara, obrigado. É com muito prazer que eu estou aqui mesmo, estou muito feliz de ter você aqui no Injeção na Testa, que é um canal sobre conhecimento, que é um canal sobre a formação do artista e das pessoas em geral, e você é um amante de música. Então eu vi assim, eu preciso conversar com o Roberto, porque a gente tem muitas afinidades e sei lá, eu não sei nem o que vai sair do papo aqui hoje. Legal, vamos embora. Primeiro de tudo, um desafio novo é sempre uma dificuldade, é sempre um novo caminho a ser percorrido. Não é? Você fala muito dos desafios, dos recursos, né? É interessante isso, porque, vamos lá, escritores, músicos, palestrantes, psiquiatras, quando a gente começa, você tem o desafio, portanto você tem a paixão, você tem... Depois de 5 anos, você tem a experiência. Qual que é o risco? O risco é o sujeito que está começando. Por exemplo, eu comecei a fazer palestras para 1.000, 2.000, já fiz palestra para 50.000 em estádio Azteca do México, para AMA. Quando você começa, você não é muito bom de técnica, mas você tem a paixão, o tesão. Então isso é muito legal. Você só não pode deixar que a paixão, né, que a Vivi Keller sempre fala, né, nossa professora de canto, né? Roberto, cara, você tem que deixar o tesão tomar conta, mas não esquece que você perde o ritmo, desafina. Então você tem que saber que você tem a técnica. E às vezes, por exemplo, quando eu olho músicos que eu admirei, eu não vou citar nome, que são meus ídolos, que há 20 anos atrás compuseram músicas lindíssimas, hoje perderam a criatividade, né? Por quê? Porque quando o cachorro fica gordo, ele não corre mais. Então, para mim é sempre um desafio. Então, as pessoas falam, você é escritor, você é palestrante, você é médico, psiquiatra, foi cirurgião, trabalha com atletas olímpicos, trabalha com músico. Por quê? Porque quando eu vejo que está ficando fácil, eu dou um jeito de ir embora. Então, por exemplo, eu era terapeuta de presidente da República, aí eu vi que estava virando rotina, falei, deixa eu ir embora, né? E essa é uma coisa que o artista tem que saber, ele tem que saber abandonar. Porque o Pablo Picasso dizia assim, se você tivesse inspiração, imita outra pessoa. Porque a pior coisa que tem para o músico para o artista é imitar a si mesmo. E quando eu olho artistas, a maioria, depois de um tempo que faz sucesso, imita a si mesmo, né? Não tem a coragem para fazer esse processo de renovação. E esse é o grande desafio da gente, né? Quando você fica experiente, por exemplo, eu como escritor, tem uma tendência de você usar o mesmo drible, né? Usar a mesma estratégia, né, que o guitarrista também tem, né? Eu como guitarrista amador, apaixonado, mais limitado, tem uns 5 ou 6 riffs que eu vou por ali, que é seguro. Mas aí perde a emoção. Então você acha que isso tem uma relação com confiar no risco? Assim, a autoconfiança gera também uma capacidade maior de arriscar-se? A autoconfiança é importante. E a administração da derrota é fundamental. Então, eu sou um cara que eu errei muito na vida.
eu tomei porrada. Então, por exemplo, eu fui Como você define erro? Rapidamente, desculpa. Eu fui um preparador psicológico da delegação olímpica na Olimpíada de Sydney. E o Brasil não trouxe medalha de ouro. E o pessoal me crucificou. O Roberto foi e amarelou, não sei quem amarelou. Foi uma catástrofe. As palestras, o pessoal cancelou palestra e tal. Fala sério? Então, o que aconteceu com o Roberto? Absolutamente nada. Você não se abateu? Não, lógico, você fica chateado, você não gosta, mas você fala assim, faz parte do jogo. Derrota faz parte do jogo. E aí eu vejo que eu começo a acreditar em mim, não quando eu venço. Eu vou falar uma coisa até meio sem graça. Eu não tenho muito prazer na vitória. A vitória é inevitável para mim. Eu tenho prazer de quando vem a derrota, quando o machado cai na cabeça e eu falo, bate mais forte porque essa foi fraca. É ali que eu falo, adoro ser Roberto Chiniachique, quando tudo der errado, né? A molecada que trabalha comigo sabe disso, assim. Quando eu era médico, de verdade, eu era cirurgião. E às vezes chegava o cara baleado no pronto-socorro, e muito médico some, né? E eu falo assim, agora é a hora que os caras vão ver quem é Roberto Chiniachique. Aí você, pô, o Roberto adora a derrota, tira o cara, acho que ele vai deixar o cara morrer só pra comemorar. Morreu! Não, sabe, é fundamental você falar assim, quem é você quando dá tudo errado? Então eu vejo que tem gente que mente, tem gente que rouba, tem gente que trapaceia, tem gente que põe a culpa no outro. Eu sempre falo pros meus atletas, pro pessoal que eu dou coach, é agora que eu vou ver quem você é, cara. É agora que eu quero saber quem você é. Dizem muito sim que as seleções da Holanda, da Suécia ou da Alemanha, elas, por uma questão cultural, isso dizem, aguentam mais a pressão, aquela pressão da final, aquela pressão de chegar no final e se manter com o mesmo tipo de performance, o mesmo tipo de desempenho. Você acha que o brasileiro, por ser mais emocional, por ser latino, de influência latina, você acha que existe esse estigma da gente não aguentar tanto a pressão? Vê, o nosso problema do esporte é a nossa estrutura do esporte. Com 8, 9 anos de idade, nos Estados Unidos, quase todo final de semana tem um campeonato, com medalha, com juiz. Os pais não podem falar, se o pai xingar, o treinador é mandado embora, o time perde pontos. Então o que acontece? É que nem o Rafael tocar para 10 mil pessoas. Você já tocou pelo menos 500 vezes. Então, quando tem a próxima do mês que vem, você fala, pô, mais uma. O americano, o alemão, o inglês, quando você chega com 18 anos, ele já disputou muitas finais. Finais de campeonato estadual, municipal, regional. Então, sabe assim, eu aposto que não tem show que você vai tremer. Não é porque você tem uma especial estrutura psicológica, que você já fez muito, você já disputou muita final. Aqui no Brasil, você pega as meninas do futebol, putz, elas não têm nem, elas têm que jogar com meninos na rua, não tem campeonato. Então, a final da final olímpica pega a menina na primeira final, porque não teve final de campeonato brasileiro de futebol feminino. Então, isso vai dando uma cancha, vai dando a experiência, né? Então, por exemplo, o sujeito fala assim, Roberto, você vai fazer uma palestra, você está assoviando, putz, tem um estádio de futebol. Cara, deve ser a trimilionésima que você faz. Eu terminei o colegial nos Estados Unidos e eu percebi assim, a importância do esporte para você criar nas pessoas, né, o senso de equipe, né, o espírito de liderança é importante, mas você tem que inspirar a equipe. A competitividade ela tem que ser saudável, ela não pode ser destrutiva, né, como uma guerra. E assim, eu acho que a gente vê muito filmes, né, aqueles filmes de escola, de times de basquete, filmes americanos, porque eles realmente prezam que criar o cidadão do americano com esse espírito de time, né? Isso é muito importante. Por exemplo, isso acontece com músico, né? Você já era músico quando você estava lá? Ou não? Era assim, amador. Amador, então, mas você deve de lembrar, o espetáculo de música da escola era uma super mesa de som, um super operador de som. E existiam espetáculos de música. Nossa, e não é que tinha um espetáculo em todo lugar, né? Aí você vai...
Aí você vai num bar que você paga até hoje, que você paga $2 de cachê, é uma super mesa, é tudo. Então, verdade. sabe assim, eu toco super amador. Pô, quando tem um som legal, a gente ajoelha, fala, Senhor, obrigado, né? Às vezes eu, palestrante, a gente cobra uma tonelada de dinheiro para fazer uma palestra. Putz, o som não funciona, né? Então, isso tudo vai mexendo na autoconfiança da pessoa. Então, por isso, molecada, músicos, vão pro palco. Exato. Vão pro palco, sabe? Exato. E não tem medo de errar, cara. Não tem medo de errar, exatamente. Sabe assim, o Joey Muguerabe, uma vez em 5 minutos de conversa, ele me mudou como músico, né? Eu era um cara muito tímido, né? E ele falou assim, Roberto, não sei se ele falou exatamente desse jeito, eu escutei desse jeito. É melhor você errar com segurança do que acertar inseguro. Né? Então, você está fazendo super solo, mas você está com aquela... Sabe? E é uma coisa que o brasileiro precisa aprender. Palco, você tem que crescer no palco, né? Assim, eu sou um cara muito humilde fora do palco, eu estudo, faço 3, 4, 5 congressos por ano. Agora, eu subir no palco, eu sou Deus, sabe assim? Então, a molecada, não importa, você não sabe nada, não ensaiou, não nada. Fala assim, eu sou Deus nesse negócio aqui. Né? Uma das coisas que eu falo muito para os alunos e tal, é essa questão de saber se arriscar. Essa questão do não ter medo de errar, de se jogar. Quando eu fui começar o canal Injeção na Testa, conversei com algumas pessoas, as pessoas falaram assim, pô, Rafael, faça um piloto, faça bem feito, quem sabe a gente consegue vender para uma televisão, vamos inscrever numa lei de incentivo, quem sabe daqui 2 anos a gente consegue um patrocínio para fazer um negócio bem legal, sofisticado. Eu falei, bom, mas aí eu vou estar traindo o ensinamento, porque eu quero mostrar como que se cria uma coisa do zero, eu quero documentar. Eu não tenho problema, na nossa vinheta, o meu banner, ele ainda não está pronto, então eu coloco um banner meio que assim, em confecção, E é justamente para estimular, se o Rafael, ele erra, ele às vezes vai sem roteiro, isso, aquilo. Teve uma semana que eu não entreguei o vídeo, faltou o vídeo, não deu tempo de terminar, e eu estou me dando essa licença, porque eu acho que claro que um cirurgião não pode ter essa licença na hora de uma vida em risco, mas na hora que a gente está criando, na hora que a gente está falando de arte, na hora que a gente está falando de informação, a gente tem que existir essa tolerância recíproca, porque a gente está falando de respeito, de formação de uma sociedade melhor, pessoas menos estressadas, né? A gente idealiza a sociedade e acaba se comportando diferente, né? Se comporta colocando pressão nos outros e na gente mesmo, né? Então, essa questão aí de saber se arriscar é algo que eu falo, e para mim já valeu essa conversa só por isso, porque, assim, por um monte de coisas, porque realmente estou muito feliz de estar aqui hoje, mas, assim, esse dado que você me dá confirma, então, essa coisa que eu venho falando. Tem que ir pra cima, sabe? É isso aí, olha só. Esse foi mais uma Injeção na Testa, aqui com o Roberto Chiniachik, uma grande honra tê-lo aqui na nossa conversa. E você sabe, de graça, por que não? De graça tem Injeção na Testa.